Olá, seja bem-vindo ao Jornal São Carlos. Olimpíadas 2016. A tocha olímpica principal, símbolo do evento, vai passar por São Carlos antes de chegar ao Rio de Janeiro. Agora à noite, no Hotel Nacional Inn, o prefeito Paulo Otomani assina documento que oficializa a parceria entre a cidade e o Comitê Olímpico Brasileiro, organizador do trajeto da tocha entre a cidade de Olímpia, na Grécia, e o Rio de Janeiro, sede dos Jogos do ano que vem. A tocha olímpica deve passar por São Carlos entre os dias 20 e 25 de julho, data que ainda será confirmada pelo Comitê Olímpico. Restituição do imposto de renda. O dinheiro já está na conta. Aumenta o número de veículos que precisou de recal este ano. E os financiamentos de carro zero caíram em 24% este ano. Os gastos com animais de estimação aumentaram. Você vai ver agora no Jornal São Carlos. A Receita Federal depositou nesta terça-feira o pagamento do 7º e último lote de restituições do imposto de renda. O lote inclui também restituições de 2008 a 2014, que estavam na malha fina. O valor é corrigido pela Selic, taxa básica de juros, mas, após cair na conta, não recebe mais nenhuma atualização. Se a restituição não sair neste último lote, é porque o contribuinte está na malha fina. O número de veículos que precisou de recal aumentou em 188% este ano. Entre janeiro e novembro, mais de 2.780.000 veículos foram chamados de volta às concessionárias. Segundo a Fundação Procon de São Paulo, o principal problema enfrentado foi com o airbag, respondendo por 20% das campanhas e com mais de 1.360.000 veículos afetados. O recal é um chamado que as empresas fazem quando um produto ou serviço apresenta um defeito que coloca em risco e a saúde e também a segurança do consumidor. E os financiamentos de veículos em novembro tiveram queda de 24,8% em relação ao igual período de 2014. Foram 405.000 unidades negociadas no período. Entre os usados também houve redução, 7,3% na média entre todas as categorias. A melhor performance do segmento de usados em relação aos novos está sendo impulsionada pelas vendas financiadas dos carros de 4 a 8 anos de uso. Os gastos com animais de estimação devem fechar 2015 em 17 bilhões e 900 milhões de reais, aumento de 7,4% em relação ao ano passado. Segundo cálculos da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, só a produção de rações deve apresentar um crescimento de 2,78% este ano. De janeiro a setembro, foram fabricados 2,5 milhões de toneladas de alimentos, calcula a associação. E você que está pensando em comprar ou adotar um cãozinho, a ideia é boa, mas é preciso considerar alguns pontos importantes para não ter problema e se arrepender depois. Muita gente, quando pensa em adotar um cachorrinho, enxerga apenas essa bolinha de pelo, brincalhona, engraçadinha. Mas tem muito mais coisas que você deve saber sobre essa coisinha fofa antes de levá-la para casa. Primeira coisa, você tem que analisar que esse animal, ele vai ficar com você, por média, de hoje em dia, em torno de 12 até 15 anos. E esse animal, ele vai depender totalmente das suas ações, de você manter ele, dar comida, água, cuidados, tudo mais. Primeiro, você tem que pensar isso. Segundo passo que você teria que pensar é com relação a o que animal você gostaria, ou que raça você prefere. E diante disso, você fazer uma pesquisa de como é essa raça, qual que é a atitude dela, qual que é o padrão dela, quais que normalmente os problemas maiores de saúde que esse animal possa vir a desenvolver.
Se é um cachorro tranquilo, se é um cachorro agitado, se é um cachorro de porte pequeno, se é um cachorro de porte grande, se é um animal de pelo curto, se é um animal de pelo longo, isso vai influenciar depois nesses 12 a 15 anos. Como? Se é um animal de pelo longo, esse animal vai ter que frequentar, às vezes, banhitosas, pet shops, que isso gera para o proprietário um custo. Então, ele tem que estar, em princípio, pensar que esse animal, em 12 a 15 anos, vai gerar um custo para ele. E a questão é, ele vai ter condições para manter esse animal? Tá? Outra coisa, com relação à saúde, esse animal vai ter gastos. E um dia, ou mais cedo, ou mais tarde, esse animal vai ficar doente. E, às vezes, um custo, dependendo do problema que ele possa vir a ter, isso também não são baratos. Então, são todos meios que as pessoas têm que pensar antes de pegar um animal. Não é pegar por um impulso. A minha criança quer um cachorrinho. Sim, porém, o que isso vai gerar na sua vida por um período de 12 a 15 anos, às vezes, ou até mais? Qual é a idade ideal para levar o filhote para casa? O ideal seria em torno de uns 2 meses. Por quê? Normalmente, se a pessoa comprar um cachorro de raça, normalmente os criadores mais conceituosos, mais precavidos, eles só vão liberar esse animal com em torno mais ou menos de 2 meses, aonde que esses animais normalmente vão receber ou já receberam uma primeira dose de vacina e eles já estão aptos a ir para outro ambiente e fazer uma nova readaptação. Como eu devo preparar a casa para receber o filhote? Em princípio, você pensar, voltar no que eu digo. Primeiro, você tem, antes de preparar o ambiente, você tem que pensar o seguinte: que porte que você vai pegar esse animal? Se é um cachorro grande, se é um cachorro pequeno, se você tem ideia que esse animal vai ficar dentro da sua casa, ou ele vai ficar fora da casa, e aí dentro disso, você adaptar. Filhotes, lógico, eles são ativos, a maioria deles, eles têm as fases deles, que às vezes a maioria deles, o que vê na frente, eles vão morder, eles vão brincar, às vezes eles vão mexer, engolir alguma peça pequena. Então você tem que, diante disso, pegar no seu ambiente e tirar algumas coisas, alguns objetos pequenos que eles possam vir futuramente a engolir e dar alguns problemas para eles de saúde. Doutor Nivaldo, qual a diferença de se escolher um cão de raça pura ou um vira-latas? A diferença, para mim, não existe o cachorro de raça e o cachorro vira-lata. Todos são cachorros. A diferença que existe entre eles é o porte, a tipo de pelagem ou características físicas, simplesmente. Não existe o meu cachorro é de raça, o meu cachorro é vira-lata, o meu cachorro, em princípio, o meu cachorro. Todos são cachorros. Não existe diferença nenhuma. Se depois dessas dicas sua opção é adotar um cachorrinho, parabéns! O amor que o cachorrinho sente pelo seu dono é o mais sincero e incondicional que existe. Quarta-feira com temperatura em alta na casa dos 31 graus. Previsão de sol pela manhã e pancadas de chuva com trovoadas no período da tarde.